Olha só, de longe, mas de longe mesmo, muito longe, a matéria de recursos é o conteúdo mais importante dentro de processo penal para a sua prova de primeira fase. Por isso, eu preciso que aqui a sua atenção seja redobrada. Olá meus queridos, olá minhas queridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de processo penal, aula de número 6, onde trataremos sobre recursos. Sim, já disse no começo da aula, matéria muito importante, de longe é a matéria mais relevante, por quê? Porque é o conteúdo mais cobrado, né? Então eu elenquei todos aqueles conteúdos cobrados na prova da OAB em penal e processo penal, e dentro da matéria de processo penal, sem sombra de dúvidas e de muito longe, recursos é o conteúdo mais cobrado. É tão importante que eu separei duas aulas para vocês, né? Essa, que é a parte 1, e a próxima, que evidentemente é a parte 2. Então, assista as duas aulas e assista com atenção redobrada, porque isso sempre cai, tá? Toda prova praticamente vai cair uma questãozinha de recurso, e essa aula aqui e a próxima é justamente para garantir essa questão. E lembre-se de que talvez você seja aprovado por uma questão. Então uma questão pode sim fazer a diferença na sua aprovação, tá bom? Então bora lá então para a matéria de recursos. E aqui eu não posso enrolar muito, tenho que ir direto ao ponto. Pessoal, recurso basicamente é um meio de impugnação de uma decisão judicial. O juiz foi lá, proferiu uma decisão, você enquanto advogado não concordou e você vai recorrer, né? Então para isso existem algumas ferramentas de impugnação, alguns meios de impugnação, e esses meios são os recursos, né? Então de cada decisão, para cada tipo de decisão, caberá um tipo de recurso. É basicamente isso que você tem que saber em relação a essa matéria. Então, um conceito mais técnico, uma definição mais técnica, é dada pelo professor Renato Brasileiro. Um abração, professor Renato Brasileiro. Para mim, é a maior referência dentro de processo penal hoje no país, para efeitos de concurso, para efeitos de estudo de provas e concursos, é a matéria mais completa, tá? Olha só, propaganda gratuita aí para o professor Renato Brasileiro. Definição segundo o professor. Recurso é um instrumento processual voluntário de impugnação de decisões judiciais, previsto em lei federal, utilizados antes da preclusão e na mesma relação jurídica processual, objetivando a reforma, a invalidação, a integração ou o esclarecimento da decisão judicial impugnada. Olha só, dentro da matéria de recursos, né, e quando nós estudamos cada espécie de recursos, tem várias peculiaridades, tem vários pontos importantes, mas o que você realmente precisa saber, o que é mais relevante para o seu exame de ordem, e é aquilo que vai fazer com que você acerte essa bendita questãozinha, é o quê? É você saber identificar, no caso concreto, qual é o recurso adequado para impugnar aquela decisão. É basicamente isso, tá? Claro que tem que saber também as peculiaridades, porque elas importam, mas o mais importante é justamente você identificar qual é o recurso cabível, e veremos os principais recursos nessa aula, ok? Começando então pelo recurso de apelação, que para mim é o recurso mais importante e também é o recurso mais conhecido dentro do direito penal, dentro, melhor dizendo, do processo penal. E para você identificar o recurso de apelação, não tem muita frescura não, tá? Pensou em recurso de apelação, pensou automaticamente em sentença condenatória ou sentença absolutória. Evidentemente que da sentença condenatória ou absolutória existem também outros meios de impugnação para alguns casos específicos, né? Como por exemplo embargos de declaração, mas o que estamos tratando aqui é do recurso principal. Pensou em sentença condenatória e absolutória, pensou em recurso de apelação. O recurso de apelação funciona quase como que um desdobramento automático do processo depois da sentença. O juiz sentenciou, você quer a reforma do mérito dessa decisão, você recorre com o recurso de apelação. Até rimou essa frase, né? Você percebeu? Então o juiz condenou ou absolveu, você utiliza o recurso de apelação para promover a reforma dessa decisão. Então você recorre ao tribunal competente, que pode ser o Tribunal de Justiça ou pode ser o Tribunal Regional Federal, nos casos de competência da Justiça Federal, para que esse tribunal reforme a decisão do juiz de primeira instância e dê provimento ao seu recurso. Então, o recurso de apelação ele encontra a previsão no artigo 593 do Código de Processo Penal e, basicamente, cabe em 3 situações que estão descritas nos incisos deste artigo, que diz basicamente o seguinte: caberá apelação
no prazo de 5 dias. Inciso 1. Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Inciso 2, não é a primeira vez que eu falo dos, né? Eu tenho um problema com falar dois, é tão simples falar dois, eu falo dos, meu Deus do céu. Das decisões definitivas ou com força de definitiva, proferidas, melhor dizendo, por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior, e inciso 3, das decisões do tribunal do júri, quando? E traz ali na sequência algumas alíneas que veremos um pouquinho mais para frente, tá? Então são 3 situações onde o recurso de apelação será o recurso adequado que nós veremos a partir de agora. Então nós estudaremos essas hipóteses de cabimento de recurso de apelação para que depois nós possamos dar continuidade à matéria e estudar outros recursos também, ok? Vamos lá, começando pelo inciso 1º, né? O que diz o inciso 1º? É cabível das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. É basicamente aquela situação que eu expliquei para vocês agora há pouco, né? Pensou em recurso de apelação, pensou em sentença condenatória ou absolutória. É a principal hipótese de cabimento de recurso de apelação, né? Então condenou ou absolveu e quer reformar o mérito da decisão, recurso de apelação. Tá? Primeira hipótese, a mais comum, a mais frequente, é conhecida por todos nós. Segunda hipótese, que é bem difícil de cair em exame de ordem, não me lembro de ter cobrado, né, a FGV ter cobrado essa hipótese, e na prática também é muito difícil você se deparar com uma situação na qual o recurso de apelação foi interposto contra uma decisão desta do inciso 2, né? Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Então, decisões definitivas ou com força de definitivas são decisões que vão encerrar o processo, o procedimento que está tratando ali o caso específico, que não vão condenar e nem vão absolver e tampouco estão previstas no capítulo anterior. Esse capítulo anterior, que o texto aqui faz alusão, diz respeito ao capítulo que trata do recurso em sentido estrito, né? Então, se é uma decisão que não condena, não absolve, não está prevista no rol das decisões que cabem o rese, né? Mas é uma decisão definitiva ou com força de definitiva, caberá o recurso de apelação. E quais são essas decisões? Basicamente essas que estão aqui na sua tela. Decisão que reconhece a ausência de condição objetiva de punibilidade, decisão que julga pedido de restituição de coisa apreendida, decisão que ordena ou não o sequestro de bens e decisão que autoriza ou não o levantamento deste sequestro de bens, né? Os principais exemplos para você, não creio que isso vá cair no seu exame de ordem, mas é importante que você saiba a título de conhecimento e a título de curiosidade, tá? Então esse é o inciso 2 e podemos passar então para o inciso 3, que é o mais complicadinho, que é o mais chatinho, que diz respeito às decisões do tribunal do júri. O Tribunal do Júri é um procedimento especial com previsão constitucional destinado ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida, né? Dentre eles homicídio, infanticídio, aborto, induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, tá? Então esses são os crimes contra a vida. Quando caracterizados, quando realizados, serão julgados pelo Tribunal do Júri, que na verdade é um conselho de sentença, né? 7 jurados que vão julgar esse sujeito. E para você entender quais são as hipóteses de cabimento de recurso de apelação do Tribunal do Júri, primeiro, preliminarmente, você precisa necessariamente entender o princípio da soberania dos vereditos, né? O que diz o princípio da soberania dos vereditos? Esse princípio, pessoal, ele visa proteger a decisão dos jurados. É basicamente a Constituição Federal dizendo que a decisão dos jurados é imodificável, tá? Então, uma vez que o corpo de jurados, que o conselho de sentença, os 7 jurados, condene ou absolva, não pode o Tribunal de Justiça reformar essa decisão. Então, se o júri condenou, eu não posso recorrer e o Tribunal de Justiça absolver. Da mesma forma que se o júri absolveu, não pode o Ministério Público recorrer e o Tribunal de Justiça condenar. Por quê? Porque existe o princípio da soberania dos vereditos, tá? Então, em regra, não é possível reformar
essa decisão dos jurados, porque é um direito, é uma garantia fundamental, ok? Então existe o princípio da soberania dos vereditos. Então por isso que as hipóteses de cabimento do recurso de apelação do Tribunal do Júri são bem estritas, tá? São estritas a casos muito específicos. E nesses casos específicos não pode, por exemplo, o Tribunal de Justiça reformar essa decisão, igual eu acabei de falar, absolver quando eles condenaram ou condenar quando os jurados absolveram. No máximo, mas no máximo mesmo, pode o Tribunal de Justiça determinar a anulação do julgamento e determinar a realização de outro julgamento, né? Não pode reformar a decisão, mas sim determinar a anulação para que outro julgamento seja realizado, tá? Em relação à decisão do corpo de jurados, do conselho de sentença. Então, sabendo da existência do princípio da soberania dos vereditos, sabemos que as hipóteses, então, de cabimento do recurso de apelação no júri são estritas, ok? Então guarda essa informaçãozinha na sua cabeça. Além disso, é preciso que você saiba que quando falamos em decisão no júri, nós falamos em uma situação na qual a decisão pode ser um ato do juiz ou pode ser uma decisão, um ato do júri, né? Então, quando falamos em condenação, quando falamos em mérito, falamos em decisão do júri, do corpo de jurados, do conselho de sentença. Mas acontece que o conselho de sentença ele é integrado por leigos, por pessoas do povo, e pessoas do povo não sabem aplicar a pena. Eles vão dizer se é culpado, é inocente, vão dizer se incidem ou não qualificadoras, se incidem ou não causas de aumento de pena, causas de diminuição de pena, mas não vão calcular essa pena. Quem vai calcular essa pena, quem vai realizar a dosimetria da pena é o juiz, presidente do Tribunal do Júri. Então quem culpa e quem absolve, né, quem condena e quem absolve são os jurados, mas quem realiza esse cálculo é o juiz. Tendo em vista essa situação, você pode partir do seguinte pressuposto. Em relação a essa decisão do do Conselho de Sentença dos jurados, não vai caber recurso de apelação para reformar, né? Você pode até anular a decisão realizando outro julgamento, mas você não pode reformar. Mas do que diz respeito a essas decisões do juiz presidente do Tribunal do Júri, do juiz togado, do juiz de direito, o Tribunal do Júri o Tribunal de Justiça pode sim reformar a decisão desse juiz, né? Então, se por exemplo ele aplicar a lei de maneira equivocada, o tribunal pode sim reformar essa decisão. Então, recapitulando, antes que a gente entre no texto legal propriamente dito, existe a soberania dos vereditos, de modo que as decisões do Tribunal do Júri de mérito, condena ou absolve, não podem ser reformadas. No máximo, pode ser anulada em casos específicos e ser determinado um novo julgamento. Agora, no que diz respeito à decisão do juiz presidente do Tribunal do Júri, juiz togado, essa sim pode ser reformada, tá? Mas não vai nem absolver e nem condenar o réu. Sim, vai modificar algumas situações que a lei permite. Então, basicamente, todo esse argumento que eu falei para vocês é a base das alíneas e dos incisos que eu vou tratar para vocês agora. Por que eu dei essa explicação prévia? Porque quando você tem um contato imediato, direto com os dispositivos que eu vou trazer aqui para você de maneira seca, é mais difícil que você entenda. Mas tendo em vista e tendo na sua cabecinha esses pressupostos e essas premissas que eu acabei de dizer para vocês, fica mais fácil de entender o texto legal, né? Então, o que diz o inciso 3? Caberá o recurso de apelação das decisões do Tribunal do Júri quando? Aí as alíneas A, B, C e D trazem para nós as hipóteses de cabimento. Na sequência... Meu Deus do céu, o que eu estou comendo aqui, gente? Tá preto meu dente? Eu acho que não, né? O que é isso aqui? Plástico? O que está acontecendo? Tá doido? Seguinte, eu até me perdi aqui. Inciso 3, das decisões, tá, lembrei, ó, as alíneas, as alíneas A, B, C e D tratam pra gente as hipóteses de cabimento. Aí os parágrafos destes artigos, né, do inciso 3, 1, 2 e 3, primeiro, segundo e terceiro, vai dizer quais são as possíveis decisões do Tribunal de Justiça quando estiver diante
desse recurso de apelação interposto em face de uma decisão do tribunal do júri, né? Então, o que diz essas alíneas? Olha só, caberá recurso de apelação das decisões do tribunal do júri quando a linha A ocorrer nulidade posterior à pronúncia, a linha B for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Perceba aqui que é uma situação que eu acabei de falar para vocês, onde a decisão é do juiz presidente. Então, nesse caso, evidentemente, pode ocorrer a reforma, né? A linha C, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, mais uma situação na qual é uma decisão do juiz presidente do tribunal do júri e por conta disso pode ser reformada, igual nós veremos na sequência. E a linha D for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, é uma decisão dos jurados e por conta disso não pode ser reformada, não pode condenar quando eles absolverem, não pode absolver quando eles condenarem. O que pode acontecer aqui é uma anulação desse julgamento e não é toda e qualquer situação onde as decisões dos jurados são contrárias às provas do processo. É preciso que seja uma situação excepcional. É preciso que nenhuma prova do processo indique, por exemplo, que o sujeito seja inocente e mesmo assim o conselho de sentença, o corpo de jurados vai lá e absolve. São situações onde, por exemplo, o próprio acusado, o próprio réu confessa a prática criminosa, todas as testemunhas corroboram as versões da vítima e mesmo assim o conselho de sentença vai lá e por algum interesse escuso acaba absolvendo, né? São situações extremas e não toda e qualquer situação onde você acha que existe prova em contrário. Não, é uma situação generalizada, né? Então, as alíneas A, B, C e D trazem pra gente as hipóteses de admissibilidade do recurso de apelação. Aí vem os parágrafos e nos dizem em quais dessas decisões, quais medidas o Tribunal de Justiça, né, ou o TRF, pode tomar. Parágrafo 1º. Se a sentença, melhor dizendo, do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos requisitos, o tribunal poderá fazer a devida retificação, ou seja, fazer a reforma, né, porque aqui não trata de uma decisão de mérito do corpo de sentença, do conselho de sentença, porque senão incidiria o princípio da soberania dos vereditos, né? Parágrafo 2º, interposta a apelação com fundamento no inciso 3, a linha C deste artigo, o tribunal a de quem, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou a medida de segurança. Qual que é a linha C? Quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. É basicamente uma situação de dosimetria. Nesse caso, o tribunal pode fazer retificação, que basicamente é a reforma, é a correção, né? E por fim, parágrafo 3º, se a apelação se fundar no inciso 3, a linha D deste artigo, e o tribunal se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Então não pode apelar novamente com base nesse motivo. Mas perceba que, como se trata de uma apelação fundamentada numa não aceitação das decisões dos jurados, o tribunal não pode reformar essa sentença para condenar quando os jurados absolveram e vice-versa, tá? Então, o que vai acontecer? Anulação. Você anula o julgamento e determina um novo julgamento, por conta, novamente, do princípio da soberania dos vereditos, ok? Então, esse é o recurso de apelação, que eu achei que tinha acabado aqui, mas tem mais coisa para falar, né? Existem outras hipóteses também de cabimento do recurso de apelação, além dessas hipóteses previstas no artigo 593 do Código de Processo Penal. São coisas bem facinhas, tá? Sem maiores complicações, sem dores de cabeça. Então, em relação ao tribunal do júri, quando termina a primeira fase do tribunal do júri, porque o tribunal do júri é dividido em duas fases, ao final da primeira fase do tribunal do júri, existem algumas decisões que o juiz pode proferir em pronúncia, absolvição sumária e desclassificação, né? Então, por exemplo, se o juiz pronuncia o acusado, ele vai para o julgamento em plenário, onde efetivamente o tribunal do júri ocorre, mas pode ser que o juiz impronuncie, ou pode ser que o juiz desclassifique a conduta, ou pode ser que o juiz absolva sumariamente. Então, dessas 4 decisões, 2 delas caberá o recurso de apelação, que é a impronúncia e a absolvição sumária.
Perceba então que são decisões favoráveis ao acusado, favoráveis ao réu, porque a impronúncia significa que ele não será julgado no tribunal do júri e só poderá ser novamente submetido a julgamento quando novas evidências e novas provas forem juntadas no processo, e também tem a absolvição sumária, que é benéfico para o réu, é benéfico para o acusado. Então, somente situações onde o Ministério Público vai interpor esse recurso, mas para sua primeira fase vai cair do mesmo jeito, tá? Outra hipótese de cabimento de recurso de apelação é a própria absolvição sumária, mas lá no procedimento comum ordinário, né? Então o juiz, quando ele recebe a denúncia e o acusado responde à acusação, existe uma possibilidade de julgamento preliminar, né? Um julgamento antecipado aqui no processo penal, que é a absolvição sumária, que só ocorre em situações extremas de, por exemplo, manifestas causas de excludente de ilicitude. Nesses casos, se o juiz absolver sumariamente, caberá também recurso de apelação, evidentemente por parte do Ministério Público, porque é a parte que interessa recorrer, né? E por fim, da decisão que rejeita a denúncia ou queixa-crime nos processos que correm pelo Juizado Especial Criminal. A regra, pessoal, é que da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa-crime, caiba o recurso em sentido estrito. Essa é a regra. Mas, como exceção, temos justamente essa situação aqui, que está prevista no artigo 82 da Lei 9.099 de 95, que trata dos crimes de competência do Juizado Especial Criminal. Então, naquele procedimento do GCRIM, se eventualmente o juiz rejeitar a denúncia ou a queixa-crime, o recurso cabível não será o rese, tá? Isso aqui é sempre objeto de prova. E sim, o recurso de apelação por expressa previsão legal, artigo 82, ok? Agora sim, para finalizar o recurso de apelação, prazo do assistente da acusação, tá? Primeiramente, pode ser que o polo ativo da ação seja ocupado não só pelo Ministério Público, mas também pelo assistente da acusação, que é um advogado contratado pela vítima ou pelos representantes e familiares da vítima para auxiliar o Ministério Público naquele processo, né? Então, nessas situações, é bem comum a FGV, o exame de ordem, cobrar de vocês qual é o prazo de interposição do assistente da acusação no recurso de apelação, né? Mas antes eu preciso que você saiba qual é o prazo de interposição comum, geral, para o Ministério Público. Então o prazo, e para também o réu, né? De um modo geral, o prazo do recurso de apelação propriamente dito, para que depois você veja qual é o prazo especial do assistente da acusação. Então o prazo geral do recurso de apelação é 5 dias para você interpor o recurso e 8 dias para você juntar as razões do recurso. Repetindo, 5 dias para você interpor o recurso e 8 dias para você juntar as razões do recurso. Sim, o recurso é uma peça bipartida, isso nós vemos lá nos nossos cursos de segunda fase. Então, primeiro você interpõe, né, o recurso, manifestando o desejo de recorrer, depois você apresenta as razões, né? Razões em 8 dias e recurso propriamente dito em 5 dias. Esse prazo, pessoal, ele é alterado quando existe o assistente da acusação. Então, quando, por exemplo, findar o prazo, quando acabar o prazo, encerrar o prazo do Ministério Público e o Ministério Público não oferecer esse recurso de apelação, iniciam os prazos para o assistente da acusação. Nesses casos, o prazo de interposição será de 15 dias e o prazo de razões será de 3 dias, conforme o artigo 598, parágrafo único, e o artigo 600, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, tá? Então, esses são os prazos especiais no caso de assistente da acusação. E aqui eu acabo o recurso de apelação e nós iniciamos o recurso em sentido estrito, que é o segundo recurso que nós iremos estudar nessa aula. Pessoal, para você entender o recurso em sentido estrito, também chamado de rese, eu preciso que você entenda que no processo penal existe aqui para a gente um princípio chamado irrecorribilidade das decisões interlocutórias, né? Então, em decisões interlocutórias, aquelas que não condenam, não absolvem, não botam fim ao processo, enfim, decisões interlocutórias que acontecem no curso do processo, para essas decisões não existe um recurso específico, são irrecorríveis, né?
irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Esse é o princípio e esse é a regra. Tá? Essa é a regra, desculpa, e esse é o princípio. Acontece que, evidentemente, existem exceções. E as exceções, elas ocorrem justamente nos casos de recurso em sentido estrito. Então, a lei ela vai trazer para a gente um rol de decisões interlocutórias que serão cabíveis o recurso de apelação para que elas sejam impugnadas, né? Então a regra é o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias e as exceções estão no artigo 581 do Código de Processo Penal, tá? Então o artigo 581 do CPP traz para a gente um rol de decisões nas quais caberá o recurso em sentido estrito. São diversos incisos, alguns deles estão revogados porque hoje em dia são atacados, né, são decisões que serão atacadas por agravo em execução e outras são mais importantes, né? Então, você vai perceber aqui nesses slides, né, nesse slide e no próximo, que alguns desses incisos estão grifados de amarelo e outros estão riscados por cima. Os riscados são as hipóteses tacitamente revogadas, as quais não cabe mais o rese. Dessas decisões que estão riscadas, cabe o agravo em execução. Por quê? Porque o agravo em execução foi um recurso que surgiu depois do rese para tratar sobre, né, e atacar as decisões proferidas pelo juízo da execução. Então aqui nesse rol do 581 tem diversas situações, diversos incisos que são decisões proferidas pelo juiz da execução. Só que hoje existe um recurso específico para isso, então essas hipóteses foram tacitamente revogadas. Outras decisões, dentre estas, estão grifadas de amarelo. Essas são as mais importantes, tá? Então eu vou ler aqui com vocês esses incisos e vou dar destaque para as mais importantes, né? Vou deixar um pouco de lado as que nunca foram cobradas, as que não são tão relevantes assim, para que nossa aula tenha objetividade, tá? Bora lá então para a leitura do texto legal. Artigo 581. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, inciso 1, que não receber a denúncia ou a queixa, inciso 2, que concluir pela incompetência do juízo, inciso 3, que julgar procedente as exceções, salvo a de suspeição, inciso 4, que pronunciar o réu. Para por aqui. Vamos por partes, né? Vamos por blocos. Em relação ao inciso 1, que não receber a denúncia ou a queixa. Perceba aqui que se trata, tá? Vou repetir, de decisão que não recebe a denúncia ou a queixa. Tanto denúncia quanto queixa e decisão que não recebe, ou seja, que rejeita. Isso implica dizer que, da decisão que recebe a denúncia, não cabe rese. Não cabe rese. Então, se o juiz recebeu a denúncia, não vai caber rese, porque o inciso 1, ele é claro, é da decisão que rejeita, tá? Da decisão que recebe a denúncia, pessoal, caberá no máximo um habeas corpus, e mesmo assim não é um recurso específico para isso, mas na prática é bem usual impetrar um habeas corpus da decisão que recebe essa denúncia, ok? Então, inciso 1, muito importante. Outro inciso importante também é o inciso 4, que diz que caberá o rese da decisão que pronunciar o réu, né? Então, sempre que a gente vê na segunda fase a peça de recurso em sentido estrito, nós vemos com fundamento justamente nesse inciso 4, que é da decisão que pronuncia o réu. Agora há pouco eu falei para vocês que ao final da primeira fase do júri, o juiz ele vai tomar algumas decisões. Ele pode tomar algumas decisões dentre 4: pronunciar, impronunciar, absolver sumariamente ou desclassificar a conduta, né? Então, quando ele pronuncia, ele submete o acusado, submete o réu a julgamento em plenário, né? Então, dessa decisão que pronuncia o réu, que leva ele até julgamento em plenário, caberá o recurso em sentido estrito. Beleza? Continuando. Inciso 5. Que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Inciso 6. Revogado. 7. Que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. 8. Que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. E 9, que indeferir pedido de reconhecimento de prescrição ou de outra causa
extintiva da punibilidade e 10, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus, tá? Incisos bastante cobrados também no seu exame de ordem. Em relação ao inciso 9, eu preciso que você fique bem atento à subsidiariedade do recurso em sentido estrito. Daqui a pouco falaremos mais sobre ele, né? Então, olha só, se, por exemplo, existe o indeferimento do pedido de extinção da punibilidade, quando, por exemplo, o juiz nega que exista prescrição, o recurso cabível aqui é o quê? É o recurso em sentido estrito. Mas pode ser que essa decisão de negativa de reconhecimento de prescrição, por exemplo, seja proferida no meio de uma sentença. Nesse caso, não caberá o rese, caberá o recurso de apelação. Mas sobre isso veremos na sequência. Ok? Então, inciso 9 e inciso 10, importantíssimos. Inciso 11, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena, revogado tacitamente, porque hoje em dia dessa decisão cabe o agravo em execução. O 12 também não vou ler para vocês, tá? Porque não precisa. Então, observe aqui, nesse slide e no próximo agora que eu vou passar, quais são esses incisos, né, que estão riscados por cima, e também risque aí no seu vademecum, porque não cabe mais o recurso em sentido estrito, porque são decisões cabíveis hoje em dia de agravo em execução, tá? Risque só um traço para que você identifique quais são essas hipóteses e possa estudá-las, tá? Mas é só para que você saiba que elas foram tacitamente revogadas. Também foram revogadas os incisos 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, tá? Risque também. Bora então. Inciso 13, que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. 14, que incluir jurado na lista geral ou dessa excluir. 15, que denegar a apelação ou a julgar deserta, tá? Isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque da negativa de recurso de apelação vai caber o recurso em sentido estrito. E por que é importante? Porque é uma exceção. Quando eu digo denegar, é o juízo de primeira instância denegando. Quando a gente interpõe uma apelação, por exemplo, o juiz de primeira instância, ele faz um juízo de admissibilidade, ele vê se estão presentes os pressupostos recursais, né? Por exemplo, a legitimidade e a tempestividade do recurso, e verificando que estão presentes os pressupostos processuais, ele vai encaminhar esse recurso ao tribunal. Mas pode ser que esse juiz de primeira instância não faça isso. Pode ser que ele denegue esse recurso e não encaminhe ele ao tribunal. Nesse caso, caberá recurso em sentido estrito, se for um recurso de apelação. Porque se for outro recurso, como por exemplo o rese ou agravo em execução, caberá outro recurso, que é a carta testemunhável, que nós veremos na próxima aula, tá? Então, por isso que é importante. Então, decore que em relação à denegativa, né, a denegatória, em relação à decisão que denega a apelação, cabe rese. Depois você vai entender melhor esse ponto quando estudarmos a carta testemunhável. Inciso 16, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. As demais foram revogadas tacitamente e nos sobra a 25, né? O inciso 25, que foi inserido recentemente pelo pacote anticrime. E quando eu digo pacote anticrime, eu digo, ó, cheirinho de prova. Sente o cheirinho? Ó, cheirinho de prova aqui. Por quê? Porque é lei nova, né? E a banca tem predileção, tem preferência por dispositivos e por leis novas. Então, mais uma hipótese de cabimento de recurso em sentido estrito foi incluída dentro do rol do 581, que é basicamente a decisão que recusar a homologação da proposta de acordo de não persecução penal prevista lá no artigo 28A do próprio Código de Processo Penal. Então, se a decisão recusa a homologação do acordo de não persecução penal, caberá também rese contra essa decisão. Basicamente, essas são as hipóteses de cabimento de rese, né? E tem mais um pouquinho sobre rese ainda, antes de passarmos para o próximo recurso, que é a revisão criminal. Pessoal, o rese, ele tem uma coisinha chamada caráter residual, tá? Caráter residual. Isso implica dizer que o rese, ele é subsidiário em relação à apelação, o que implica dizer que só caberá rese, só caberá rese quando não couber recurso de apelação, o que também implica dizer que se você estiver diante de uma decisão
que aparentemente cabe reze e ao mesmo tempo cabe recurso de apelação, você utilizará o recurso de apelação. Quem diz isso pra gente é o artigo 593, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Vou dar um exemplo para vocês. Agora há pouco nós vimos que da decisão que não reconhece a extinção da punibilidade, caberá o recurso em sentido estrito, caberá o reze, não é? Agora, se eventualmente essa decisão de não reconhecimento da extinção da punibilidade, quando, por exemplo, o juiz nega que exista a prescrição, ocorrer dentro de uma sentença condenatória ou absolutória, você não vai utilizar um reze para atacar essa sentença, porque, se lembra, de decisão, de sentença, melhor dizendo, condenatória ou absolutória, cabe recurso de apelação e não cabe reze, ok? Então esse é o caráter residual do recurso em sentido estrito. E existe um método bem molezinha, bem tetinha, bem facinho para você verificar se cabe ou não um reze ou se cabe outro recurso, né? Que é basicamente o seguinte: você verifica se essa decisão que você está analisando é anterior à sentença. Se for anterior à sentença e estiver prevista no 581, cabe reze. Se estiver dentro da sentença, caberá recurso de apelação. E se for depois do trânsito em julgado, caberá agravo em execução, porque se trata de uma hipótese tacitamente revogada lá no 581. Ok? E para finalizar, o reze, um ponto bem importante, bem específico e bem peculiar do reze é o juízo de retratação, que está previsto lá no artigo 589 do CPP. Olha só, com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhes parecerem necessários. Traslados são basicamente cópias, tá? E o que é efetivamente esse juízo de retratação? O juízo de retratação, pessoal, eu chamo de perdão pelo vacilo, tá? É basicamente uma situação na qual o juiz ele vai receber esse recurso em sentido estrito da decisão que ele proferiu e, antes dele encaminhar esse recurso ao tribunal competente para julgamento, ele pode se retratar, ou seja, ele pode assumir que cometeu um erro e pode ele mesmo reformar a decisão. Então ele reforma a decisão pelos próprios motivos dele e não encaminha esse recurso, ou seja, não precisa que esse recurso seja encaminhado, né, para o tribunal para que ele seja julgado. Então, nesse caso, existe um perdão pelo vacilo. O juiz reconhece que errou, ele mesmo reforma e se convence dos argumentos trazidos pelo recurso em sentido estrito e ele mesmo vai lá e reforma a decisão. Isso é o chamado juízo de retratação. Ok? Então, esse é o recurso em sentido estrito. O reze, o segundo recurso que nós estudamos na aula de hoje, logo depois do recurso de apelação, e passamos então para a revisão criminal, tá? Que é o terceiro e último recurso dessa aula. Lembrando que temos ainda a próxima aula, a segunda parte dessa aula, onde estudaremos os demais recursos, ok? E pessoal, quando falamos em revisão criminal, falamos basicamente em uma situação de erro judiciário, né, e que você verifica depois do trânsito em julgado. Então, se a decisão transitou em julgado, mas você verifica que existe um erro judicial, um erro por parte do juiz, né, você pode ainda quebrar esse trânsito em julgado, relativizar esse trânsito em julgado para reformar aquela decisão, né? Então, para você entender melhor a revisão criminal, eu trouxe aqui para vocês uma definição trazida pelo próprio professor Renato Brasileiro, né, que diz o seguinte: a revisão criminal, que na verdade não é um recurso, né, propriamente dito, é sim uma ação autônoma de impugnação, ela é o quê? Ela é uma ação, segundo o conceito aqui, autônoma de impugnação de competência originária dos tribunais ou das turmas recursais no âmbito dos juizados, a ser ajuizada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria. Leia-se, no caso, a decisão é exclusivamente em favor do acusado, visando a desconstituição da coisa julgada, do trânsito em julgado, sempre que a decisão impugnada estiver contaminada por erro judiciário, tá? Primeiramente,
é uma ação de competência originária dos tribunais. Você vai ajuizar essa revisão criminal no tribunal e não no juiz de primeira instância, né? E você faz isso depois do trânsito em julgado dessa decisão. Agora, desse conceito que eu li para vocês, a gente consegue absorver, consegue extrair dois pressupostos. E quais são esses pressupostos? É preciso que para você ajuizar essa revisão criminal seja uma sentença condenatória ou absolutória imprópria e exista um erro judiciário. Primeiramente, quando eu falo de sentença condenatória ou absolutória imprópria, eu falo em situações, eu falo necessariamente, faltou um acento ali imprópria, eu falo necessariamente de decisões desfavoráveis ao réu. Então quer dizer que eu não posso ajuizar uma revisão criminal, o Ministério Público, melhor dizendo, não pode ajuizar uma revisão criminal e relativizar e desconstituir a coisa julgada para agravar a situação do réu. Então tem que ser uma sentença condenatória ou absolutória imprópria. E a absolutória imprópria é aquela sentença que absolve o acusado, mas impõe medida de segurança porque é um sujeito inimputável, tá? Então são sempre situações maléficas ao acusado e essas situações maléficas ao acusado dão causa a uma sentença e essa sentença, dentro dela, existe ainda um erro judiciário. Então, graças a esse erro judiciário, nós poderemos ajuizar uma revisão criminal. Mas não é qualquer erro judiciário. Para você relativizar a coisa julgada, para você desconstituir a coisa julgada, evidentemente tem que ser um erro bem grave, tem que ser um erro escrasso, tem que ter uma teratologia. Caso contrário, a lei não iria relativizar essa coisa julgada e não permitiria desconstituir essa coisa julgada. Então, é qualquer erro? Não. Então, qual erro que é? São aqueles erros previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal, que você vai ler até o seu olho sangrar, porque é muito importante. Olha só, a revisão dos processos findos será admitida. Inciso 1, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 2. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. 3. Quando após a sentença se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição de pena. Então, os erros mais comuns para efeito de prova são os erros previstos no inciso 2 e no inciso 3, ok? Ainda sobre revisão criminal, alguns pontos importantes antes da gente finalizar essa aulinha aqui. Olha só, segundo o artigo 622 do Código de Processo Penal, a revisão criminal ela pode ser ajuizada a qualquer tempo, né? Inclusive antes da extinção da pena ou até mesmo após a extinção da pena. Então pode ser que, por exemplo, o sujeito tenha sido condenado e ele tenha cumprido já a sua pena. Nesses casos, mesmo que ele tenha cumprido a sua pena, você pode sim ajuizar uma revisão criminal. Aí você pergunta, professor, para que eu vou querer ajuizar uma revisão criminal e corrigir um erro judiciário para absolver o sujeito, por exemplo, se ele já cumpriu essa pena? Simples, para efeitos de indenização, né? Você consegue obter uma indenização por meio da comprovação desse erro judiciário e porque a pessoa quer ficar, enfim, é questão de honra, né? A pessoa não quer ver o seu nome sujo o resto da vida, se evidentemente aconteceu realmente esse erro, né? Agora, segundo o artigo 623 do Código de Processo Penal, a revisão pode ser ajuizada tanto pelo próprio réu ou por procurador legalmente constituído. Nossa, agora eu fui igual aquele porquinho do Looney Tunes, não foi? Gaguejei demais. É aula longa, já terceira aula do dia, tô exausto. Seguinte, me perdi aqui. Seguinte, a revisão criminal, pessoal, bora foco aqui. Se eu tô cansado, imagina vocês. A revisão criminal, assim como o habeas corpus, ela pode ser ajuizada pelo próprio réu, pelo próprio sujeito, sem a necessidade de advogado, né? Então lá no habeas corpus, e isso é mais famoso lá no habeas corpus, a gente já aprendeu, a gente sabe que o próprio réu pode impetrar o habeas corpus. Aqui na revisão criminal, o réu, no caso, não vai ser o réu, mas no caso o condenado, ele mesmo pode ser a pessoa que vai ajuizar
essa revisão criminal. Aqui está réu, mas o termo correto não é réu, né? Porque é réu só durante o processo, depois é condenado ou é o sujeito que está cumprindo a pena, beleza? Então ele mesmo pode ajuizar a revisão criminal. Já em relação ao artigo 626, né, que diz o seguinte: julgada procedente à revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo e, de qualquer forma, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Então, quais são as decisões que o tribunal poderá tomar mediante uma revisão criminal? Desclassificar a conduta, né, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Beleza? Ademais, em hipótese alguma, pode o tribunal, por exemplo, agravar a situação do réu. Lembre-se de que a revisão criminal é um recurso exclusivo da defesa, uma ação autônoma de impugnação exclusiva da defesa e em favor do réu. Beleza? E por fim, segundo o que define o artigo 630, conforme eu já citei anteriormente, o tribunal, se o interessado requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Isso mesmo, já na ação de revisão criminal. Ok? Então essa é a revisão criminal. Nós vimos recurso de apelação, vimos recurso em sentido estrito e vimos agora revisão criminal. Mas a aula não acaba por aqui, né? Existe a segunda parte dessa aula. Eu vou dar um tempinho para você ir no banheiro, tomar uma água, tomar um café e quem sabe tirar um cochilo, né? Vou também tomar uma aguinha, ir no banheiro e já eu volto com mais aulinha para a gente finalizar esse conteúdo de recurso, beleza? Vou ficando por aqui, vejo você na sequência, fui!